Meu nome é Philip, 35 anos, e se você me viu na rua, provavelmente pensa que tenho todo sob controle. Trabalho como gerente em uma empresa de tecnologia de médio porte, nada muito chamativo, mas decente o suficiente para me manter ocupado. E cara, estou ocupado. É como se eu nunca tivesse uma pausa. As reuniões constantes, os prazos dos e-mails, é a mesma coisa todos os dias. Os fins de semana não existem mais para mim, porque mesmo assim estou atendendo ligações de trabalho ou tentando resolver alguma bagunça de última hora, minha vida se tornou interminável ciclo de planilhas, ligações de clientes e estresse. Hobbies não, quero dizer, eu tentei ler gym, até peguei uma guitarra uma vez, mas honestamente não consigo manter nada funcionando por muito tempo, minha piada tira todo o meu foco, deixando-me esgotado demais para me preocupar com qualquer outra coisa, então quando eu preciso de um alívio, quando preciso apenas escapar de toda aquela pressão, eu faço a única coisa que com certeza me fará esquecer o trabalho por um tempo, eu poderia ir a uma boate 1 ou 2 vezes por mês. Vou a algum clube aleatório na cidade, é um hábito que desenvolvi nos últimos anos, nada excessivo, mas o suficiente para desabafar. Há algo na energia desses lugares, nas luzes, na música, nas pessoas, e sim, às vezes eu bebo um pouco demais, fico um pouco imprudente, talvez seja o álcool, talvez seja a atmosfera, mas quando eu estou aí, não estou apenas querendo conversar, quero algo mais, é quando estou realmente solto e não me contenho, é um contraste estranho durante o dia. Sou um cara profissional de terno, sempre composto, sempre no controle, mas à noite nesses clubes é como se eu me tornasse outra pessoa. Não planejo isso, mas acho que estou apenas perseguindo aquela coisa que me tira da minha rotina habitual. É assim que tem sido há algum tempo, essa estranha vida dupla de trabalho e discotecas, sempre esperando isso, a próxima noite trará algo diferente, algo emocionante. Foi apenas mais uma daquelas noites que eu não esperava muito. Coloquei uma roupa casual, uma camisa preta de botões que se ajustava bem ao meu corpo, justo o suficiente para mostrar que eu não estava fora de forma combinado com jeans escuros e botas que aguentavam as partes mais bagunçadas da noite. O clube que escolhi não era exatamente meu lugar habitual, mas eu gostava de mudar as coisas. O Vi geralmente era um sucesso ou um fracasso, e esta noite parecia uma total senhorita do start percebeu que não seria uma daquelas noites selvagens. Assim que entrei pela porta, a música pulsando nos alto-falantes estava alta o suficiente para iniciar uma conversa no shore, mas não boa o suficiente para fazer você querer dançar. Respirei fundo, deixando a batida do baixo se estabelecer em meu peito. Enquanto eu abria caminho entre os corpos suados na pista de dança, o ar cheirava como aquela mistura familiar de bebidas baratas derramadas de cólon e suor, um cheiro que sinalizava uma típica noitada. Fui até o bar, pedi um whisky com gelo e comecei a examinar a sala sem esperar muito. A multidão não tinha nada de especial. Havia algumas mulheres que pareciam estar passando por momentos difíceis, com os calcanhares balançando levemente enquanto tentavam acompanhar a batida da música. Elas pareciam fracas não fisicamente, mas de uma forma que gritou desinteresse e exaustão, como se eles estivessem ali apenas porque não tinham nada melhor para fazer. Seus olhos vagavam pela sala, não realmente focados em nada, mal registrando as pessoas ao seu redor. Eu poderia dizer que eles estavam apenas fazendo movimentos, talvez esperando que algo emocionante acontecesse, mas não na verdade, colocando qualquer esforço nisso. Era uma vibração que não combinava com a minha. E então havia os homens, alguns caras no bar, já tomando bebidas demais, pedindo mais bebidas em voz alta e fazendo tentativas tímidas de flertar com mulheres próximas. Eles estavam bêbado, desleixado e previsível, nada de interessante ali. Também tomei um gole de minha bebida lentamente, deixando o álcool queimar, tentando descobrir se havia algo que valesse a pena ficar por perto, pois não parecia. A cena toda parecia obsoleta, as luzes piscaram, a música bombeou, mas tudo parecia que Hollow era como se todos estivessem lá, apenas para se distrair do que quer que não quisessem lidar em casa. Fiquei por mais um tempo terminando minha bebida, e olhando sem entusiasmo para mi telefone para pasar o tempo. Não havia uno que realmente me pegue atención. Nadie que me hizo querer ficar más tiempo do que o necesario. Mi mente já estava mudando para como eu faria minha saída. Eu pegaria um táxi, iria para casa e encerraria a noite. Talvez não valesse a pena sair, afinal, apenas quando eu estava prestes a sair, foi quando El apareceu. Eu estava saindo com as mãos firmes, prestes a abrir um aplicativo de táxi, quando notei que ele era Bernard, esse era o nome dele, embora eu só descobrisse mais tarde, à primeira vista, ele era o tipo de cara que imediatamente chamou a atenção. Não porque estava tentando, mas porque ele não pôde evitar. Ele era jovem, claramente mais jovem do que eu, pelo menos uma década, talvez 18, talvez um pouco mais velho, mas aquela energia juvenil era inegável, o tipo de energia que eu tinha esquecido à medida que os anos se acumulavam, enterrados sob responsabilidades e rotinas. Ele tinha cabelo loiro do tipo que captava a luz na penumbra do clube, fazendo-o quase brilhar. Não tinha um estilo específico, mas tinha aquele visual bagunçado e despreocupado, que só funciona quando você é jovem e cheio de vida. Seus olhos azuis se destacou contra o escuro. Cenário esfumaçado do clube nítido e penetrante, como se eles pudessem ver através de você. E ele era bonito daquele jeito, que é quase perturbador.
onde você se pega olhando por um segundo a mais porque tudo nele simplesmente funciona. Nós andamos de um lado para o outro por um tempo, falando sobre nada em particular, mas eu não estava prestando muita atenção nas palavras. Foi o jeito que ele olhou para mim, o jeito que seu corpo se inclinou um pouco perto demais do meu, o jeito que sua mão roçou meu braço enquanto ele falava. Era sutil, mas não foi um acidente. Eu podia sentir a tensão entre nós, tácita, mas densa no ar. Ele sabia o que estava fazendo. Inferno. Eu sabia o que ele estava fazendo também, mas não me importei. Não estava procurando por nada sério. Apenas uma liberação. Apenas algo para me fazer esquecer minha vida por um tempo, enquanto a conversa se aprofundava. Berard não perdeu tempo. Ele se inclinou mais perto, seu hálito quente contra meu ouvido, e fez uma sugestão que causou um choque em minha privacidade. Ele não precisou dizer muito mais do que eu poderia sinto onde isso estava indo, e eu já estava triste. Não houve hesitação, não houve dúvidas, não tive motivos para me conter quando ele sugeriu ir para algum lugar privado. Não argumentei, abrimos caminho no meio da multidão, passando pelos outros festeiros que estavam perdidos demais em seus próprios mundos para nos notar. Nós me movi rapidamente como se estivéssemos na mesma sintonia, como se ambos soubéssemos o que estava prestes a acontecer e não havia sentido em arrastar isso para fora. Quando chegamos a uma área mais isolada, minha mente estava zumbindo metade do álcool e metade da emoção de o que estava prestes a acontecer. Bernard olhou para mim com aquele mesmo sorriso conhecedor, como se ele já estivesse 2 passos à minha frente, e eu não me importei não. Flash de pânico passou pela minha mente, e se ele não for um adulto, o pensamento me atingiu do nada de forma brusca e repentina, me arrancando da névoa de prazer em que eu estava afundando. Ele parecia jovem, ele tinha aquela juventude plena, brilha aquela energia despreocupada que veio com o mal saído da adolescência, e aqui estava eu, um homem de 35 anos, deixando um cara que eu mal conhecia fazer isso comigo no banheiro de um clube. Firme o suficiente para fazê-lo parar, eu o puxei levemente, me inclinando para frente, pressionando meus lábios nos dele, não para beijá-lo, mas para perguntar. Minha mente disparou tentando encontrar as palavras, tentando não matar o momento, mas eu tinha que saber que ele se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos, seus lábios escorregadios e vermelhos por causa de seu trabalho, e por um segundo eu pude ver um lampejo de diversão em seu olhar. Então, com a mesma confiança preguiçosa que ele teve a noite toda, ele sorriu e disse que tenho 18 anos. Foi tudo o que precisei. Minha mente acalmou o pânico. A hesitação, tudo isso desapareceu. Eu não me importava mais com mais nada. Ele era legal, ele estava disposto, e Deus, ele era bom. Deixei minha mão cair de volta para o meu lado, a tensão em meu corpo se dissolveu quando ele se abaixou novamente, retomando de onde ele parou. Desta vez eu não me contive. Me deixei cair nisso, deixando as sensações tomarem conta de mim. Cada movimento de sua boca enviou faíscas subindo pela minha espinha, fazendo minha cabeça nadar no clube, o barulho do mundo lá fora, tudo desapareceu. Foi embora, deixando apenas nós dois nesta pequena barraca, perdidos em nosso próprio momento. Ruim, não se apressou, ele demorou, como se soubesse exatamente como prolongá-lo, como fazer com que cada segundo toque fosse mais longo do que aquele antes de minha respiração ficar mais pesada. Dedos se contorcendo ao meu lado, querendo agarrar algo, qualquer coisa. Mas eu mantive meu controle por pouco tempo, mas eventualmente o calor crescendo dentro de mim tornou-se demais. Meu corpo apertou, meu pulso acelerou, e antes que eu pudesse me conter, eu estava tombando, minha cabeça caindo para trás contra a parede com um baque suave, enquanto eu gozou forte e F passou quando acabou. Ele se levantou limpando a boca com as costas da mão. Aquele mesmo sorriso arrogante ainda em seu rosto. Eu fiquei sem palavras, meu corpo ainda zumbindo do alto, minha mente tentando se atualizar com o que tinha acabado de acontecer. Ele não disse nada não. Precisava nós dois sabíamos o que tinha acontecido, e não havia muito mais a dizer quando recuperei o fôlego. Olhei para ele ainda parado ali, parecendo tão confiante e despreocupado quanto quando o vi pela primeira vez, e naquele momento eu sabia que isso não era apenas uma ligação aleatória. Havia algo diferente em Bernard, algo que me fez querer mais, algo que me fez sentir como se essa não fosse a última vez que nos veríamos na manhã seguinte. Acordei sentindo algo que já tinha faz muito tempo que não anseio, não apenas pelo físico, mas isso definitivamente fazia parte disso. Mas algo mais profundo. Era como se Bernard tivesse desbloqueado algo em mim, alguma fome que estava adormecida, entorpecida por anos de rotina e responsabilidade. A emoção do que fizemos ainda estava fresca em minha mente, repetindo, eu conhecia uma coisa com certeza. Eu precisava vê-lo novamente enquanto estava ali, deitado olhando para o teto. Minha mente continuava voltando para a noite anterior, para a maneira como ele assumiu o controle, a maneira como ele me tratou tão facilmente. Normalmente eu era o único no comando dando as ordens em todos os outros aspectos da a vida no trabalho, em meus círculos sociais. Eu era aquele a quem as pessoas recorriam para decisões de liderança. Era o mesmo na cama. Eu gosto de assumir a liderança para ser quem está no controle.
O dominante, mas Bernard mudou o roteiro pra mim tão naturalmente que eu nem tinha percebido até que eu já estava sob seu feitiço. Ele tinha aquele tipo de confiança silenciosa que vinha de saber exatamente o que ele queria e exatamente como conseguir, e eu não estava acostumada com isso aos 35 anos. Pensei ter visto isso tudo, fez tudo. Mas Bernard me mostrou que ainda havia tanto muito mais. Não era apenas a idade dele para a energia de alguém que Ian definitivamente estava intoxicando, era a maneira como ele tomava as rédeas, a maneira como ele me fazia sentir como se eu não tivesse que estar no controle pela primeira vez. Tipo, eu poderia simplesmente deixar de lado. O pensamento dele me deixou inquieta, então peguei meu telefone na mesa de cabeceira, percorrendo meus contatos em algum momento durante nosso breve tempo juntos. Trocamos números, não me lembro exatamente quando, talvez depois de termos saído no banheiro, talvez enquanto nós dois ainda estávamos tão altos, mas eu tinha o número dele e isso era tudo que eu precisava. Mandei uma mensagem pra ele, algo casual, um rápido: "Ei, ontem à noite foi divertido, quero fazer isso de novo." Eu não tive que esperar muito por uma resposta. Menos de 5 minutos depois, meu telefone tocou e lá foi. Absolutamente, quando finalmente chegou a noite, cheguei ao hotel pela primeira vez fazendo check-in e subindo pro quarto. Era um espaço elegante, em linhas limpas, minimalista, decoração, cama grande no centro do quarto, perfeito. Eu não tive que esperar muito antes de meu telefone quebrar novamente. Bernard me avisando, ele estava lá embaixo. Eu disse a ele o número do quarto e em poucos minutos houve uma batida na porta. Eu abri para encontrá-lo ali parado, parecendo tão irresistível quanto na noite anterior. Seu cabelo loiro estava levemente despenteado e aqueles olhos azuis penetrantes trancados para Amy no momento em que a porta se abriu. Não houve constrangimento, nenhuma hesitação. Nós dois sabíamos exatamente por que estávamos aqui. Antes mesmo que eu pudesse dizer uma palavra, ele estava atrás de mim. Seus braços envolveram minha cintura, me puxando para perto de seu corpo. Eu pude sentir o calor dele à força em seu aperto, e isso imediatamente causou um arrepio na minha espinha. Ele era mais alto do que eu lembrava, ou talvez fosse apenas a maneira como ele se comportava, confiante, comandando como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Minha respiração engatou quando ele se pressionou contra mim, seus lábios roçando contra minha nuca, enviando faíscas de eletricidade pela minha espinha. Eu não estava acostumada com isso. Eu não estava acostumada com ele assumindo o controle assim. Normalmente, eu recuaria, me reafirmaria assumindo o papel dominante que eu estava tão acostumada a desempenhar, mas o queimador não me deu a chance. Suas mãos estavam em meus quadris, seu médico de família firme, mas não rude, me guiando sem dizer uma palavra. E eu o deixei, não sei porquê. Mas havia algo na maneira como ele me segurou, na maneira como ele se movia com uma autoridade tão silenciosa que me fez querer me render. Era como se ele soubesse exatamente o que eu precisava, antes mesmo de eu poder sentir o calor dele pressionando contra mim através do nosso clou, e foi o suficiente para fazer minha mente ficar em branco. Quaisquer pensamentos de controle e de domínio desapareceram naquele momento. Tudo o que eu queria era ele, então, sem avisar, ele me empurrou de volta para a cama com seu peso pressionando em cima de mim e me prendendo no lugar. Eu não estava acostumado com isso. Eu não estava acostumado a ser aquele que estava por baixo daquele que estava sendo levado. Mas com Bernard parecia certo, foi bom. Seus lábios estavam nos meus novamente, suas mãos se movendo meu corpo, e tudo o que pude fazer foi me render a ele. Quando ele finalmente desabotoou as calças, se revelando para mim, não pude deixar de olhar. Ele era grande, quero dizer, muito grande. Eu tinha notado isso na noite anterior, mas vendo-o agora no luz, na clareza da sobriedade, era impossível ignorar. E a maneira como ele se comportou, a maneira como olhou para mim, ficou claro quem estava no comando aqui. Geralmente era eu quem dominava, mas desta vez fiquei mais do que feliz em deixá-lo assumir a liderança. Ele dedicou seu tempo comigo, certificando-se de que eu me sentia bem cada momento, cada toque, cada estocada. Suas mãos batiam em meus quadris, me puxando para mais perto dele, e eu podia sentir cada centímetro dele enquanto ele me preenchia. Era intenso e avassalador da melhor maneira possível. Eu nunca tinha sido tomado assim antes, nunca me senti desse tipo de energia primal bruta fluindo através de mim, e eu adorei quando ele finalmente entrou em mim. O mundo parou, não houve dor, apenas a pressão lenta e deliberada dele, me enchendo completamente o calor dele, me dominando. Ele se moveu com propósito, comeu, empurrou profundamente e controlou, fazendo meu corpo responder a ele de maneiras que eu não pensei que fossem possíveis. Eu pude sentir cada centímetro dele, a maneira como ele me esticou, a maneira como me preencheu, e foi perfeito. Cada movimento enviou uma nova onda de prazer sobre mim, fazendo meu corpo se fechar sob ele. Bernard não se apressou, ele demorou para se certificar de que eu sentia cada segundo, cada centímetro dele, enquanto ele se movia dentro de mim. Suas mãos de Ed, meu quadris me puxando para mais perto dele, e eu pude sentir a força em seus braços enquanto ele me segurava, me ajudava no lugar, não me deixando mover, não me deixando escapar da intensidade do que estávamos fazendo. E eu não queria escapar, eu queria mais do que nós. Troquei de lugar, e foi a minha vez de mostrar como deveria ser feito. Ele gemeu alto e baixo. Foi incrível. Eu sempre fui o dominante em meus relacionamentos. Era com o que eu estava acostumado e com o que me sentia confortável.
Mas Berardi mudou essa dinâmica de cabeça para baixo e me vi desejando um sentimento de submissão, de desistir do controle para alguém que sabia exatamente como lidar com isso. Não era algo que eu já havia experimentado antes, e agora que experimentei, não tinha certeza se poderia voltar atrás.